Olá, mais uma aula de língua portuguesa. Agora nós vamos fazer algumas questões sobre acentuação, que foi a teoria que estudamos na aula anterior. Página 81 do seu material. Então, vamos à primeira questão. Entre as palavras a seguir, assinale a alternativa que contém, respectivamente, uma palavra oxítona. Então, o que é que nós estudamos na aula anterior? Oxítona é a palavra que tem a última sílaba tônica, certinho? Então, aqui, ó, vamos lá. Oxítona, última sílaba tônica, certo? Para recordar, para ficar tudo perfeito, não pode fugir do esquema. Última sílaba tônica, a palavra é oxítona. Ou então, nós vamos ter, aí só para recordar, nós sabemos que a penúltima é quando a palavra é paroxítona, e proparoxítona é quando nós temos a antepenúltima sílaba tônica, certo? Então, ótimo. Então, a banca quer que a primeira palavra, por que eu sei que a primeira tem que ser? Porque ela usou respectivamente. Então, a primeira palavra tem que ser oxítona, última sílaba tônica, a segunda tem que ser proparoxítona, ou seja, antepenúltima sílaba tônica, e a terceira seja uma monossílaba tônica, ou seja, uma sílaba apenas. Aí eu vou para a letra A, eu tenho nós já é monossílaba, monossílaba tem que ser a última, então não é a letra A. Crônica, crônica. Olha só, é a antepenúltima sílaba que é tônica. A antepenúltima, a palavra é proparoxítona, essa tem que ser a segunda. Angústia, aí ela é paroxítona. Então, eu tenho que ter a oxítona em primeiro lugar. Número é outra proparoxítona. Estará, aí sim, estará é uma oxítona, a última sílaba é tônica. Única, olha só a separação, ó. Única, tá vendo? A antepenúltima é tônica, então ela é proparoxítona. E três, você fala numa só emissão de voz, então ela é monossílaba. Então, aqui está a nossa resposta da questão 1, ok? Recordando que, para falar de todas as palavras, biquíni, ó, biquíni, o que, ela é paroxítona, próximo, o pró é a antepenúltima, então é proparoxítona. Também é oxítona, possível paroxítona. Até, última sílaba, oxítona. Virá, última sílaba tônica, também é oxítona. Já é monossílaba, é uma sílaba só. Priá, paroxítona terminada em ditongo crescente, certinho? Então, beleza. Resposta letra E. Vamos a 2. Se o trecho vê-se um globo uniforme for passado para o plural, o verbo ver deverá ser grafado. Então, vamos lá. Recordando que nós falamos na aula anterior sobre acentuação, você observa que não existe, você deve se lembrar que não existe mais acento em, nem em o, nem em e. Então, aqui, ó, tem e com acento, e com acento de novo, então eu já elimino essas duas, certo? Agora, tem vem com dois S e vem. Então, eu tenho que lembrar também que com dois S é o verbo ver. Com um E só é o verbo vir. Por exemplo, o menino vem e o plural, os meninos vêm. Perfeito? Então, isso é o verbo ver. Aliás, é o verbo vir. E aqui na nossa questão, nós temos o verbo ver, não é o verbo vir. Então, você já sabe que a resposta está aqui na letra A. Ou seja, vê-se um globo uniforme, vêem-se, né, um globo uniforme, certo? Vêem-se globos uniformes, né, se for passar para o plural, certinho? Então, beleza. Agora, só para recordar, esse fenômeno de dobrar o E acontece com quatro verbos, que é o verbo crer, dar,
ler e ver, que forma o mnemônico crer-de-lever. É o verbo crer, dar, ler e ver. Por exemplo, eu creio, tu crês, ele crê, plural, eles creem. Né? Então, no singular, ele crê, no plural, eles creem. O verbo dar, que eu dê, que tu dês, que ele dê, olha só, que ele, espero que ele dê uma ajuda. Espero que eles deem uma ajuda. Ele lê muito bem. Eles leem muito bem. Ele vê tudo na televisão. Eles veem tudo na televisão, certo? Então, dobrou-se o E nas formas verbais desses 4 verbos: crer, dar, ler e ver. E, é claro, vai acontecer também nos derivados deles. Por exemplo, se for descrer, então, ele descrê, eles descreem. Né? Se for reler, ele relê, eles releem. Então, são esses 4 verbos aí e os derivados deles, perfeito? Então, só dobra E nos verbos que você viu aí agora. Então, você tem que saber quando se trata de vem, de vir, e quando é vem, de ver. É isso que você tem que saber decifrar na questão, ok? E vamos a 3. Considere o trecho, comemore cada conquista. Quando não procrastinar, dê a si mesmo uma recompensa. Se o trecho for passado para o plural, o verbo dar, então é o que você, olha o que você está vendo aí, ó, o que nós estamos no slide anterior. Olha o verbo dar, tá vendo? Que ele dê, que eles deem, né? O verbo dar. Então, pronto, já tem a resposta. Você já sabe que o verbo dar, quando for lá no plural, no presente do subjuntivo, a terceira pessoa do plural vai dobrar o E. Por exemplo, ó, presente do subjuntivo. Ou seja, você começa a conjugar assim, ó, que eu, né? Mamãe quer que eu dê uma ajuda, ou então que ele ou que ela dê uma ajuda, e quando chegar no plural, mamãe quer que eles ou elas deem uma ajuda. Os verbos crer, dar, ler e ver têm essa característica de dobrar o E lá na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo, perfeito? Então, isso aí é o conhecimento. Agora, a lógica que nós já aprendemos, quando dobra o E, não tem acento. Então, você já corta a letra A, você já corta a letra E. Não tem acento nem E, nem o, perfeito? Não tem mais acento. Aí vem dem, nem existe essa palavra, dem, certo? Então sobrou o dem com acento. Não tem, se não tem sem o acento, também não tem com o acento, certo? Então pronto, aqui está a nossa resposta, beleza? E vamos para a 4. Marque a única alternativa em que a eliminação do acento na palavra destacada altera a palavra do plural para o singular. Ora, gente, quando fala que um acento vai alterar singular para o plural, você já pensa em acento diferencial. Quando você pensar em acento diferencial, fica atento. Pensou em acento diferencial? São nos verbos ter, vir, que nós vamos ter acento diferencial de singular para o plural, e os derivados desses verbos, certo? Porque quando são os verbos do crer-de-lever, eles vão ter acento no singular, no plural eles não vão ter, certo? Por exemplo, ele vê, eles veem, certinho? Então, aqui, o que a banca está dizendo? Se eu eliminar o acento, vai ter uma alteração do plural para o singular. Então, é isso, vai alterar do plural para o singular. Então, quer dizer que é uma palavra que no singular ela não tem acento. Então, ó, prático, não tem nada a ver, prático tem acento no singular ou no plural,
referência tem acento no singular, no plural, não é um acento diferencial. O é tem acento sempre, porque é monossílabo tônico em é. E agora eu tenho, na letra D, o tem, que é o verbo ter, e aqui tem o ver, que é o verbo ver, que até coloquei exemplo, foi de ver mesmo, nem tinha reparado aqui. Mas aí você sabe, se eu retirar o acento do ver, vai ficar errado. Não existe ver sem acento, certinho? Não existe. Então, quando o ver não tem acento, ele marca é o plural, certo? Dobra-se o é, marcando o plural. Então, a resposta fica aqui, certo? Aqui, se você tirar o acento, vai ficar singular, mas aí então você tem que consertar a frase, né? Os olhos têm de ser educados, o olho tem de ser educado. Perfeito? Então, veja bem o que a banca te cobrou aqui. Alternativa em que a eliminação do acento, quer dizer, eu tirei o acento da palavra, altera do plural para o singular. Quer dizer, aqui ela está no plural, se eu retirar o acento, ela estará no singular. Ok? Então, é isso aí, letra D. E vamos para a questão 5. Há uma regra de acentuação gráfica que é prescrita da seguinte maneira: todas as palavras oxítonas terminadas em A, E, I, O, as, E, S, O, Os recebem acento. A gente sabe que tem mais coisas nas oxítonas, terminadas por ens também, e nos ditongos, el, oi. Então, aqui é só para saber a regra completa das oxítonas, certo? Só para isso. Mas para resolver essa questão, a banca precisava pegar só parte da regra, as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, certo? Então, o que que a banca está falando? De palavras oxítonas, ou seja, vamos recordar, aquelas que têm a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba mais forte. Então, vamos. Letra A, cérebro. Você já está vendo que não é a última sílaba que é a mais forte, é a antepenúltima. Então, letra A não é nossa resposta, certo? Essência. Você está vendo que é a penúltima, essência. Crônica, a antepenúltima que está sendo acentuada. Então, já eliminei A, B e C, então minha resposta tem que ser a letra D. Porque, ó, está, oxida terminada em A, TV, oxida terminada em E, eliminá-lo é um verbo oxítono terminado em A, seguido do pronome lo. Não tem nada a ver esse segmento aqui do pronome lo, certo? A palavra é eliminá-lo, a palavra oxida terminada em A. Até oxida terminada em E, aqui está a nossa resposta, beleza? Questão 6. A única alternativa que, caso o acento gráfico da palavra destacada seja eliminado, ocorre mudança de classe gramatical, de nome para o verbo. Então, há palavras que só por causa de um acento, ela vai ser ou um nome ou um verbo, certinho? Então, vamos lá, vamos ver onde que nós vamos encontrar isso. Ou seja, se eu retirar o acento da palavra, ela deixa de ser substantivo, ou seja, nome, para ser verbo, ou seja, palavra que normalmente indica ação, ou pode também indicar um estado ou um fenômeno. Certinho? Então vamos lá. Letra A. A confiança é a base de nossa saúde emocional. Então aqui eu tenho o verbo ser. Aqui é verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, a confiança é. Então, não vai, isso aqui não é nome. Nós vamos ter uma que vai passar de nome para verbo. Aqui nós já temos é um verbo. Se eu retirar o acento desse verbo, ele vira e, conjunção. Certinho? Por exemplo, João e Maria se perderam na floresta. Certinho? Então, aqui, ó.
sem o acento, ele é uma conjunção. O que está por trás de nosso respeito? Está também é verbo. É o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Se eu retirar esse acento aí, eu vou ter a palavra esta. A palavra esta é um pronome demonstrativo, certinho? É um pronome demonstrativo. Então, não é minha resposta. Por exemplo, esta casa está limpa. Esta casa está limpa. Então, eu fiz questão de colocar as duas palavras para você ver que aqui eu demonstro aquele que está limpo, que é a casa. Então, um pronome acompanhando o nome casa, um pronome demonstrativo. Esta, estas, certinho? E aqui é o verbo estar. Esta casa está, ou então, estas casas estão limpas, para você ver que aqui é o verbo. Então, com o acento é o verbo estar, sem o acento é o pronome demonstrativo esta. Fonte de sofrimento que muitos de nós carregamos, nós é um pronome, e se é um pronome pessoal, reto. Pronome pessoal reto. Por que eu digo que ele é reto? Porque ele é o sujeito do verbo carregar. Quem é que carrega? Nós carregamos, ele é o sujeito. Se eu retirar o acento, ele vai virar nos. Nos também é um pronome, só que é um pronome pessoal oblíquo. Por exemplo, nós, que é o reto, que vai ser o sujeito da oração, nós nos encontramos no baile. Nós nos encontramos no baile. Quer dizer que nós encontramos alguém no baile. Encontramos quem? Nós mesmos. Eu encontrei a pessoa e a pessoa me encontrou, então nós nos encontramos. Certo? Então, esse nos representa a mesma pessoa do sujeito que foram as pessoas encontradas no baile. Então, aqui, ele é objeto do verbo encontrar, representa aquilo que foi encontrado. Então, aqui, ele é um pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo átono, certinho? Então, pronto, não é nossa resposta. Raramente faz uma pausa para torná-la mais consciente. Bom, para torná-la mais consciente. Então, aqui você vê que você tem o verbo tornar, né? Tornar. Eu me torno, tu te torna, ele se torna, para eu me tornar, para tu te tornares, para ele se tornar. Então, tornar. Aí você tem tornar terminado em R. Aí você vai tornar, ó, faz uma pausa para tornar a pausa mais consciente. Então, raramente faz uma pausa para torná-la mais consciente, tornar alguém mais consciente. Então, aqui você tem o pronome a que representa essa coisa ou pessoa que vai ser tornada mais consciente. Então, isso aqui é um pronome que representa o objeto desse verbo tornar. Tornar quem? Tornar o que mais consciente? Aí, o que acontece? Termina em R. Então, quando eu vou juntar um verbo terminado em R mais o pronome a, eu corto esse verbo e coloco um L no pronome, e esse verbo se torna um oxítono terminado em A, então ela tem que ter acento, por isso está desse jeito aí, torná-la, certo? Olha só, eu tenho muita, muita matéria, eu vou estudar a matéria. Então, para não repetir, eu falo, em vez de falar estudar a matéria, eu falo, eu tenho muita matéria, eu vou estudá-la. Tá vendo? Estudar, corto o R, o A que representa essa matéria que você vai estudar, então, aí fica sendo um verbo oxiterminado em A, tem o acento. É o que aconteceu na letra D. Então, nenhuma não é nossa resposta, porque aqui é um verbo e se eu retirar esse acento, vai ficar torna, vai ficar o verbo de novo, torna, por exemplo, ele se torna importante. Então, é o verbo mesmo, só que num outro contexto. Então, sobrou para a letra S a nossa resposta, porque aqui você tem características específicas
elas têm, que características específicas ela tem? Você observa que específicas está adjetivando a palavra características. Então, se ela é um adjetivo, ela está no campo dos nomes, porque adjetivos se relacionam com os nomes. Então, está no campo do nome, não no campo do verbo, certo? Então, pronto, eu tenho uma palavra que pertence ao grupo nominal. É um adjetivo, porque aqui está a característica. Se eu retirar o acento, ela vai se tornar verbo. Ela vai se tornar o verbo especificar. Aí eu vou conjugar, vai ficar assim, ó. Eu especifico, tu especificas. Eu especifico a matéria muito bem. Tu especificas a matéria muito bem, tá vendo? Sem o acento é apenas um verbo. Com o acento é um adjetivo, que sem o acento passa a ser verbo. Então, o que que aconteceu aqui? O que a banca pediu. Partiu do grupo nominal para o grupo verbal. Letra E responde a 6. 7. Alternativa que apresenta pelo menos uma palavra que foi acentuada graficamente por ser paroxítona terminada em ditongo oral crescente. Tá vendo? Que eu falei que precisa saber quando o ditongo é crescente, quando ele não é, né? Oral, então se opõe a nasal. O nasal a gente consegue quando tem o tio, né, que dá o som nasal, ou que tem M ou N terminando a sílaba, então dá som nasal também, certinho? Então, vamos lá. Tem que ser oral. Diante do caos cotidiano, ela aproveita para reforçar a concentração no agora e não no que já aconteceu. Bom, eu tenho um já, mas já não é paroxítona, é monossílaba terminada em A. E está é oxítona terminada em A. Então, não é nossa resposta. Eu quero paroxítona. Os trabalhos desenvolvidos pelo especialista são pautados por 5 pilares. Autoconsciência, aí sim, autoconsciência, consciência. E aqui eu tenho uma semivogal I mais a vogal A, formando o meu ditongo crescente. Então, aqui sim, tenho o que a banca está me pedindo, consciência. E esse A é um ditongo oral. Autogestão, motivação, empatia e habilidades sociais. Então, quer dizer, já achei a minha resposta, está aqui. Porque na letra C eu tenho prática, que é proparoxítona, eu tenho córtex, que é paroxítona terminada em X, tenho pré, que é monossílabo tônico terminada em E, tem responsável, que é paroxítona terminada em L, fugindo do que a banca pediu no enunciado. Na letra D, você tem acentuadas flexíveis, que é paroxítona terminada em ditongo decrescente, e saudável, que é paroxítona terminada em L. Na letra E, você tem será, oxítona terminada em A, e só, certinho? Então, é na letra B que tem o que o enunciado pediu para nós. Marque a única alternativa que, caso o acento gráfico da palavra destacada seja eliminado, não ocorre mudança de classe gramatical de nome para verbo. Quer dizer que eu vou eliminar o acento e a palavra que se encaixava no grupo nominal vai passar para grupo verbal, vai passar a ser verbo. Então, vamos lá. Não ocorre, né? Aliás, não passa, né? Não ocorre mudança gramatical de nome para verbo, não vai se tornar um verbo. Temas nos levam a pensar sobre espaço público. Espaço público, então aqui é um adjetivo, porque está qualificando espaço, espaço público. Se eu retirar o acento, fica publico, do verbo publicar. Eu publico a notícia no jornal, certinho? Do verbo publicar. Então, aqui mudou de nome para verbo e a banca quer uma que não mude. E como deveria ser o convívio em sociedade? Convívio, ó, o convívio, tem um artigo aqui, então eu sei que isso aqui é nome, é um substantivo. Bom, convívio. Se eu retirar o acento, vai ser
Se eu retirar o acento, vai ser convívio. Convívio? Ah, convívio não existe. Não, não vai, essa palavra não existe, certo? Então, vamos lá. Filósofo, então, filósofo é um substantivo. Então, o que é que eu tenho? Um acento, proparoxítono. Se eu retirar o acento, fica o verbo filosofar, por exemplo. Eu filosofo muito diante de algumas passagens da vida. Eu filosofo, do verbo filosofar. Eu filosofo, tu filosofas, ele filosofa. Então, passou de nome para verbo. Principalmente em dois livros, A República e as Leis. Então, eu tenho república, que é substantivo, e se eu retirar o acento, eu tenho o verbo republicar, que eu publico alguma coisa, depois eu posso publicar de novo. Então, é o verbo republicar. Então, olha só, eu publiquei minhas memórias. Agora, as edições, essa edição foi toda esgotada. Eu republico de novo minhas memórias, eu republico, tu republicas e ele também republica, entendeu? Então, tem república, substantivo com acento. Se eu retirar o acento, fica o verbo republicar. Ele republica. A ideia de que o homem é um animal animal político, tá vendo que aqui político não está dando nome à pessoa, está dando característica ao animal. Então, aqui veio como adjetivo. Se eu falar o político é corrupto, aí é substantivo, que aí eu dei nome à pessoa com a palavra político. Então, beleza, eu tenho um adjetivo, eu tenho uma palavra que reside, que se encaixa no grupo dos nomes. Se eu retirar o acento, vai ficar politico. Aí você até acha que está esquisito, mas existe o verbo politicar. Então, eu posso falar, eu politico, tu politicas, ele politica muito na época das eleições, certinho? Então, eu politico do verbo politicar. É feio, mas existe, certo? Então, o que aconteceu? Em todas as alternativas, ao retirar o acento da palavra, ela passa de nome para verbo, exceto na letra B, que ela se passa até uma palavra que nem existe, ok? A palavra esporádico recebe acento de acordo com as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, ou seja, ela tem acento porque ela é proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada, perfeito? Agora, vamos ver qual alternativa em que todas as palavras são acentuadas com base na mesma regra. Então, é simples, é só você analisar a palavra classificando. Ó, confortável é uma paroxítona. Então, o acento dela é porque ela é paroxítona terminada em L. Quando você chega em balaustre, balaus, o us fica sozinho. Então, aqui já é regra dos hiatos. Então, na letra A, as palavras estão sendo acentuadas por regras diferentes. Então, já posso ir para a letra B. Árvore é proparoxítona. Satélite, proparoxítona. Fotossíntese, proparoxítona. Paralelepípedo, proparoxítona. Estereótipo, proparoxítona. Biológico, proparoxítona. Oxítona, também proparoxítona. Então, todas na letra B são acentuadas por serem proparoxítonas. Por isso, é nossa resposta. Na letra C, você tem aqui, ó, proparoxítona, mas essa aqui nem acento tem, tá vendo? Aqui nem acento tem, então, por isso fugiu da nossa regra. Aqui é proparoxítona, aqui já é paroxítona. Aqui é paroxítona, 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 aqui nem acento tem, aqui é proparoxítona também, certo? Então, a letra B, que são todas acentuadas pela mesma regra. Na questão 10, em cada uma das alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo-se à mesma regra, exceto, então eu tenho que ir lendo e vendo
a classificação por que aquela palavra foi acentuada e observar que em uma tem acento por motivos diferentes. É essa que eu vou marcar. Foi um ano em que a TV Justiça transmitiu um seriado que parecia inverossímil. Tem acento porque é paroxítona em L, com delatores heróis e vilões se alternando nos papéis. Heróis e papéis têm acento porque são oxítonas terminadas em ditongos abertos, oi e ei, respectivamente, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho a minha resposta, porque a Anca disse que em todas as alternativas nós vamos ter palavras acentuadas pela mesma regra, exceto, não, eu entendi, mas aqui tem duas pela mesma regra, então essa está dentro do que a banca está dizendo, porque mesmo que você fale assim, professor, mas tem aqui, ó, tem paroxítona e tem oxítona. Sim, mas tem duas aqui que foram acentuadas pela mesma regra. Então, está dentro do enunciado, ok? Letra B. A grande represa de Brasília, que é o Brasília, tem acento porque é paroxítona terminada em ditongo crescente. Se rompeu. Como deviam rir os corruptos quando a imprensa denunciava mordomias como passagens aéreas? Aéreas é a mesma coisa, é paroxítona de tom crescente. Então, essa também está conforme o enunciado, for acentuado, obedecendo a mesma regra. Temer tem de suportar calado. Aliás, é uma oxítona terminada por as. Beleza. O desafio do deputado federal Leonardo Pitiano, líder é paroxítona em L. E Câmara é proparoxítona. Então, na letra A, eu encontrei duas palavras acentuadas pela mesma regra. Na letra B, encontrei duas palavras acentuadas pela mesma regra. Na letra C, eu encontrei três palavras acentuadas e cada uma foi por regra diferente. Então, é essa que é a nossa resposta, é a letra C, porque aqui nós não encontramos palavras acentuadas pela mesma regra. Na letra D, você vai encontrar, quer ver? Episódio é paroxítona terminada em ditongo crescente. Depois vem literários, também é paroxítona em ditongo crescente. Agora, irônicos e simbólicos, proparoxítona. Então, você encontrou palavras que são acentuadas pela mesma regra de acentuação. Na letra C, cada palavra acentuada é uma regra diferente. Por isso, é a nossa resposta. Na questão 11, nós temos o seguinte trecho. Elas sabem como ninguém rasgar véus escuros para que possamos vislumbrar o mundo encantado e cheio de possibilidades. Isto é, do jeito como elas mesmas o veem. Dos verbos apresentados nas alternativas abaixo, assinale aquele que, flexionado na terceira pessoa do plural, não seguirá a mesma regra ortográfica do verbo ver. Então, você já sabe o que acontece. Verbo ver. Olha lá, dobrou o E na terceira pessoa do plural. Você sabe que isso acontece com 4 verbos e derivados deles, que é o crer, crer, dar, ler e ver. Então, qual verbo eu não coloquei aqui? Eu coloquei o crer, eu coloquei o dar, eu coloquei o ler, o ver já veio na questão, e o ter não entra nessa regra, porque o T não dobra o E quando está no plural. Por exemplo, ele tem, plural, eles têm. Agora, os demais, na terceira pessoa do plural, vão dobrar o E, perfeito? Questão 1 das questões da FGV. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária.
assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. O texto é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas pelo novo acordo ortográfico, além de cometer outros erros ortográficos já condenados no acordo anterior. As palavras que mostram desobediência ao novo acordo, quer dizer, estão erradas de acordo, segundo o novo acordo ortográfico, ou até regras de antes dele, são. Primeira coisa que você já viu é o voo, né? Nós já sabemos que os hiatos o, e não tem mais acento. Então, voo já é um caso. Então, onde que eu tenho voo? Eu tenho voo aqui na letra. Eu não vou nem pôr certo, fica parecendo que está pondo certo porque está escrito certo, né? Então, achamos uma que tem erro ortográfico, que é o voo. Depois, você já lembra também que a ideia, se você separar as sílabas, você vê que o ditongo ei está numa palavra paroxítona. E esses ditongos só têm acento nas palavras oxítonas ou monossílabas. Então, ideia é outra que veio errado, só porque ela não apareceu em nenhum lugar. Vou até ir consertando aqui, ó. Voo sem acento, ideia sem acento. Depois, outra que não está como deveria ser é microcomputadores. Porque quando você tem um prefixo que termina numa determinada letra, que terminou em O, e vai se juntar uma outra palavra que começa com letra diferente, aqui começou com C, você não põe o hífen, você escreve tudo junto, certo? Então, o microcomputador tem que ser escrito junto, e aqui veio escrito, né, separado, então está errado. E, por fim, a palavra rede. Bem antigamente, bem antes desse acordo ortográfico, é esse aí é bem antigo, no tempo da minha avó, tinha acento na rede. Ou seja, palavra que tinha um som fechado, algumas vogais que tinham som fechado, punham acento circunflexo, igual folha, agosto, já teve, mas não existe mais há tempos, muito antes desse acordo que aconteceu recentemente, certo? Então, rede também está errado, não tem acento. Então, onde que apareceram, ó, 3 erros que tem ali no texto? Aqui, na letra C. E diga-se de passagem que ainda ficou a ideia sem ter aparecido aqui na resposta, mas não tem mais acento, ok? Então, vamos para a segunda questão. A opção que apresenta a frase em que a forma verbal sublinhada está corretamente acentuada. Só que a forma verbal não está sublinhada, mas não tem problema, vamos sublinhar agora. Nas grandes coisas, os homens se mostram como lhes convém. Então, veja bem, convém é do verbo convir, e aí, derivado de vir, e você sabe que ter, olha a regra, o verbo ter e o verbo vir têm acento diferencial na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, e os derivados deles também. Então, convir é derivado de vir. Então, se o vir tem acento diferencial, o convir também tem. Aqui ele está no plural, ó. Os homens se mostram, nas grandes coisas, os homens se mostram como lhes convém se mostrar. Bom, como convém, né, mostrar a eles. Não, aqui está no singular mesmo. Ou seja, os homens se mostram como convém a eles. Aqui é singular, então está certo. Nas pequenas mostram-se como são. Deem, bom, a gente já sabe que quando repete o E, quando repete o O, não tem acento. Então, já vi que essa aqui também não é a correta. Ah, quer dizer, era para marcar a correta. Não, então já achamos a correta, tá aqui. Então, vamos corrigir as demais. Não tem acento nas palavras que dobra o E ou dobra o O, certinho? Aqui, supérfluo está certinho, necessário está certinho. O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O que se obtém, aqui a forma é obtém. Então, quer dizer, aquilo que se obtém. Então, esse obtém se refere a algo singular.
Então, se ele vem do verbo ter, que tem acento diferencial, então na terceira pessoa do plural ele vai ganhar esse acento circunflexo mesmo, mas aqui é singular, então aqui o acento é agudo, obtém com acento agudo, ok? Quase todos os jovens mantêm, ó, mantém, do verbo manter, então tem acento diferencial. Aqui é plural, ó, os jovens, então o acento tinha que ser circunflexo no plural. O velho detém, quem detém é o velho, é singular. Então, o acento tem que ser agudo, perfeito? Então, aqui já veio certinho, está na letra A. 3. Opção que apresenta as duas palavras que estão acentuadas corretamente. Então, vamos ver. Família está certinho, porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Mas economia não tem acento. Por quê? Economia é uma paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A não tem acento. Se fosse em an, é que teria, né? Máquina está certinho, porque é uma proparoxítona, mas voo não tem acento nos ditongos, nos hiatos, o nem e. E já falando nisso, não tem acento no hiato e, então tá errado aqui, certo? Aliás, está certinho, porque é uma oxítona terminada por A. Terminou por A ou as, aqui no caso foi as. Tem acento. Caráter é paroxítona terminada em R. Paroxítona terminada em R tem acento como caráter, açúcar, revólver, dólar e assim por diante. Mas cooperativa não, porque é paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A não tem acento. Saída. Aqui você tem o hiato, vogal A, vogal I. A segunda vogal é o I, então tem acento, porque não tem nem ditongo antes e nem NH depois. Então tá certinho. Termômetro é uma proparoxítona corretamente acentuada, porque todas são. Os vocábulos cuja acentuação gráfica pode ser justificada simultaneamente por duas regras são. Então, quando falar em duas regras, eu posso pensar primeiramente em acentos diferenciais, né? Porque às vezes a palavra igual, por exemplo, se fosse assim, ó, mantém. Mantém, se for eles no plural, eles mantêm, então vai ter acento circunflexo. Então aqui ela vai ter acento por duas formas, ou melhor, por duas regras, por duas razões. Primeira, porque ela tem acento mesmo, porque ela é oxítona terminada por em. Segunda, ela tem acento circunflexo para diferenciar do singular, certo? Então vamos ver onde é que acontece um acento por dois motivos. Herói. Bom, herói é oxítona terminado no ditongo oi, papéis, oxida também no ditongo aberto ei. Então, é uma regra só. É o ditongo oi e ei em oxítonas. Pronto, não tem outra regra. É essa. Econômico e histórico são proparoxítonas. É essa regra só, não tem outro motivo para elas serem acentuadas, não, certo? Escrever esse negocinho mais bonitinho aqui. Paroxítonos. Beleza. Pátria e tênue. Então, à primeira vista, você olha, tem o quê? Você tem paroxítona, paroxítonas, no caso, em ditongo crescente, todas as duas. Então, aqui, ó, daqui a pouco a gente vai voltar aqui na letra C, só vou terminar aqui, ó. Letra D, gás e 3. Simplesmente são monossílabas tônicas terminadas em as e es. Então, pronto. Por isso que elas têm acento, não tem outro motivo, não. Agora, o tem e vem, presta bem atenção, tem e vem. E aqui está marcando que elas estão na terceira pessoa do plural. Elas só têm acento por estar na terceira pessoa do plural, não tem outro motivo. Então, qual seria que eu poderia justificar por duas regras? Volte para a letra C. Por que letra C? Lembra
lembrem-se das proparoxítonas aparentes, ok? Lembrem-se daquele detalhe. Se você voltar na teoria das páginas anteriores aí, você vai ver que nós temos lá que quando a paroxítona é em ditongo crescente, você tanto pode separá-la como o ditongo, que no caso é crescente, como também pode transformá-lo em um hiato. Se você o transforma em hiato, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, a palavra passou a ser uma proparoxítona eventual ou aparente. A mesma coisa acontece com o tênue. Então, aí eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, mas eu posso separá-lo isso em hiato, tênue. E ela passa a ser uma proparoxítona aparente ou eventual. Então, é a letra C que tem duas palavras que podem ser justificadas simultaneamente por duas regras, ok? Então, é isso aí. E vamos para questão 5. Com relação aos ditongos e, oi, o novo acordo ortográfico retirou o acento gráfico do seguinte par de palavras. Então, o que o candidato precisa saber aqui? Que esses ditongos aqui não receberão acento em paroxítonas, só em paroxítonas. Então, é só você procurar. O acento foi retirado se ela for paroxítona, porque se ela for oxítona, que ó, papéis, continua. Anzóis, continua. Réis, nas monossílabas, continua. Dói, monossílaba, continua. Então, esses acentos nesses ditongos e, oi, não existem mais se a palavra for paroxítona, penúltima sílaba tônica. Certinho? Então, vamos lá. Caracóis tem que ter o acento, certo? Tá certinho, porque ela é oxítona. Eu vou pegar só as corretas primeiro. Agora, jiboia, não, eu falei que ia pegar só as corretas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, tem aqui, ó. Pastéis também é oxítona. Constrói também é oxítona. Então, que tá certo, que tá certo. Mas, quer dizer, pelo menos eu já sei que a letra A não é resposta, nem na letra D e nem na letra E, porque eu encontrei três palavras que o acento continua obrigatoriamente, porque elas são oxítonas. Nas oxítonas e nas monossílabas, esses ditongos continuam sendo acentuados, certinho? Então, pronto, essas não podem ser resposta. Aí ficou como resposta B ou C. Agora vejamos. Odisseia, nem pense em colocar acento. Odisseia. Paroxítona tem o ditongo E e não tem esse acento. Alcaloide também não pode ter esse acento. Aí agora vem jiboia. Jiboia. Não pode ter esse acento. Então, nessa aqui, as duas perderam acento. Aí você está pensando, ué, mas aquele destroyer e aquele meyer. Então, vamos lá? Destroyer com acento. Meyer com acento. Por quê? Que elas vão ter o acento se elas são paroxítonas com esses ditongos e oi aí. Olha a terminação delas. Terminam em R. E o que é que você sabe das paroxítonas? Paroxítona em R é acentuada. Pode olhar na sua teoria. As paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Por exemplo, açúcar, dólar, revólver. Então, pronto, lembrou a regra. Paroxítona terminada em R tem acento. Elas são paroxítonas terminadas em R. Então, embora elas tenham aqueles ditongos que em paroxítonas perderam o acento,
Aí você tem uma outra regra, você tem duas regras na mesma palavra. Você tem a regra, você tem o ditongo e você tem também a terminação R. Então, nós vamos fazer o seguinte: não posso deixar a palavra sem acento, porque paroxítonas terminadas em R têm o acento. Então, se eu eliminar por causa do ditongo, eu estou escrevendo uma paroxítona terminada em R erroneamente. Então, aí, uma regra não pode destituir a outra, certo? Então, se ela tem uma regra de acentuação, ó, outras paroxítonas em R vão ter acento, não vão? Então, ela vai ter acento por isso, por ela ser paroxítona em R, embora tenha o ditongo OI e EI. Agora, se elas têm apenas o ditongo, então que está certo, e o MEIA também está certo. Então, se elas têm apenas o ditongo EI ou OI, igual a Odisseia, né? Jiboia, alcaloide, colmeia, tá vendo? Colmeia, ovoide, tem só o ditongo E e o OI, então não pode pôr acento. Agora, juntou esse ditongo com uma outra terminação que nas paroxítonas exige acento. Então, nós vamos colocar o acento, certinho? Então, é por isso. Não pense que está desfazendo a regra, é porque tem outra regra que exige acento aí, que é a paroxítona terminada em R. Por isso, o destroyer e o meyer estão corretamente acentuados com acento no ditongo oi. Mas quando for exclusivamente o ditongo oi ou ei em paroxítono, aí não põe acento e pronto, acabou, não tem conversa, certinho? Aqui é só por causa da terminação R. As duas palavras que são acentuadas graficamente em função da mesma regra é, ó, uma questão fácil quando cobre só isso, mesma regra. Olha, científica, você está vendo que é proparoxítona. Ré, nesse está vendo que é hiato, então são regras diferentes. Saúde, regra do hiato. Habitou, regra das proparoxítonas. Saudável, paroxítona em L. Índice, proparoxítona. Regras diferentes. Cardi, o di, proparoxítona. Cardíacos, proparoxítona. Oxítona. Então, tudo aqui foi regra diferente. Mas quando você chega em família, paroxítona de tombo crescente. Cardápio, paroxítona de tombo crescente. Então, aqui sim, você tem a mesma regra, que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ok? Coloca bonitinho. Isso aí, paroxítona de tombo crescente. Sucuri não leva acento em sua sílaba tônica. Sucuri. Ela é uma palavra oxítona. E nós vimos que oxítona em I ou em U, como tatu, não tem acento. Então, vamos assinalar agora a opção que apresenta outra palavra que não recebe acento pela mesma regra. Então, já falei a regra. Oxítona terminada em I ou em U, igual caju, não tem acento. Perfeito? Em uma prova de português, uma das questões solicitava a separação silábica da palavra importância. E o gabarito seguido pela professora era o de que a palavra deveria ser separada da seguinte forma: importância. Assinale a opção que indica o comentário correto sobre a questão. O gabarito, não, primeiro tem que entender, com o nosso conhecimento de mundo, que nós temos aqui o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo, semivogal primeiro, depois vem a vogal A, então eu tenho um ditongo crescente. Ditongo crescente, nós sabemos que quando a palavra é paroxítona terminada em ditongo crescente, eu também posso transformar esse ditongo em hiato. Então, pode ser importância. Se eu transformei em hiato, última, penúltima, a antepenúltima sílaba agora, que é a tônica, aí ela passa a ser uma proparoxítona aparente ou proparoxítona eventual. Quer dizer que normalmente ela é uma paroxítona de tom crescente, mas
eventualmente, eu posso considerá-la também uma proparoxítona. Ótimo, então depois que eu já me lembrei desse estudo, e nós já estudamos isso, então vamos lá, o gabarito está incorreto, porque se trata de uma palavra com hiato. Não, ela não é exclusivamente um hiato. Pode ser um hiato, pode ser um ditongo crescente. Então, a letra A não é nossa resposta. O gabarito está correto? Está correto. Já que essa é a única separação, não, ela não é a única separação silábica possível, acabamos de ver isso agora, certinho? O gabarito está correto, certo, mas incompleto, certo, pois outra separação é possível, certo, foi o que acabamos de fazer. Então, a letra C nos responde. O gabarito está incorreto? Não está, não. O gabarito está correto? Está, pois se trata de um ditongo crescente e não de um hiato. Sim, é um ditongo crescente e não de um hiato, mas o gabarito não está totalmente correto. Ele está correto, mas incompleto. Então, a letra C é a que está 100% de acordo com os nossos estudos. As duas palavras que recebem acento gráfico por razões diferentes são, razões diferentes, homicídio, média. Homicídio, média. Todas as duas são paroxítonas em ditongo crescente. País, juízes. Todas as duas têm acento porque se encaixam na regra dos hiatos. Histórico, pública, todas as duas são proparoxítonas. Secretários, relatório, também são paroxítonas em ditongo crescente. Esta é oxítona, é monossílaba, ou seja, regras diferentes, razões diferentes para terem acento. Tem é uma palavra que leva acento a fim de indicar ao leitor que se trata de terceira pessoa do plural e não do singular. Assinale a opção que indica o vocábulo que recebe acento obrigatoriamente, já que só existe com forma acentuada. Então, quer dizer, essa aqui existe acentuada quando está no plural e sem o acento quando está no singular. Eu vou marcar uma que só existe com o acento. Então, vamos lá. Público. O público existe com acento ou sem o acento quando trata do verbo publicar. Eu publico. Salva. Salva. Se eu tirar o acento, fica salva, salva. Salva, se é do verbo salvar, era com L. Então, salva, sem o acento. Não existe essa palavra, não. Esta vai ser a nossa resposta. Porque hieróglifo pode também estar corretamente sem o acento, tá? Você pode falar, não, escrever esse negócio direito, escrever de calma. Você pode escrever hieróglifo com acento, aí ela é uma proparoxítona, hieróglifo, mas você pode escrever também hieroglifo, sem o acento. É tudo a mesma coisa, certo? Aquela escrita antiga dos egípcios antigos, hieróglifo ou hieroglifo, certo? Inclusive, hoje é uma metáfora para a letra que a gente não está compreendendo. Você pode falar, isso é um rabisco. Se não é letra, isso é um rabisco. Ou então, isso não é letra, isso é um hieróglifo ou um hieroglifo. História e historia, do verbo historiar. Eu historio, tu historias, ele historia. Verbo, então existe sem acento sim. E xerox, eu posso dizer xerox ou xerox, tanto faz. Ou seja, pode ser paroxítona, aí vai ter o acento, porque se eu pronunciar aqui mais forte, é paroxítona terminada em X e tem acento na nossa língua, né? Ou então eu posso falar xerox como oxítona, aí oxítona terminada em X já não tem acento. Então, xerox ou xerox. As duas formas estão corretas. E você também pode falar o xerox ou a xerox. O xerox ou a xerox. Tudo está certo, ok? Então é isso aí. Muito obrigada pela atenção e espero você na próxima aula, se Deus permitir. Até lá.